E vamos agora, nesse momento, invocar a presença do Espírito Santo, para que nos faça entender essa palavra, nos faça assimilar de coração essa palavra, esse conteúdo, para sairmos aqui nesse primeiros movimentos de um novo ano, dispostos a colocá-la em prática, a testemunhar, a contagiar as pessoas também com a nossa alegria, com o nosso entusiasmo e com a nossa fé. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, esse final de semana a gente já vai celebrar a grande solene festa da Epifania do Senhor, onde Jesus é mostrado, apresentado ao mundo, né, para dizer a que veio, né, qual é a sua missão. Nós vamos nesse final de semana ver o Evangelho também, a visita dos 3 reis magos, que vão lá e oferecem a Jesus ouro, incenso e mirra, já mostrando quem é Jesus e a missão que ele vai desempenhar, desenvolver no decorrer da sua vida. Mas a leitura do Evangelho de hoje nos traz uma realidade muito interessante. Ontem, para quem acompanhou o Evangelho, ontem João estava batizando no seu contexto, ele tinha muitos seguidores, né, um grupinho de seguidores, e quando ele vê Jesus passando, né, uma certa distância, João aponta: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, é aquele que você tem que seguir, né? Porque tinham perguntado anteriormente para João, quando por 300 anos, desde o profeta Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento, aliás é o último livro do Antigo Testamento. Por 300 anos o povo não tinha nenhum profeta. Aí quando de repente aparece um cidadão que mora no deserto, se veste com uma roupa esquisita de pelo de camelo, enfim, come gafanhotos e mel silvestre, de repente fica anunciando: o reino de Deus está próximo, convertei-vos. Fica batizando o pessoal no Rio Jordão, o pessoal pronto. Depois de 300 anos sem o Messias, é ele, é João. E aí foram até João perguntar: é você o Messias? Não, não sou. É você então o Elias, um dos profetas? Não, não sou. Aliás, não sou, como eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Não sou digno, não sou o Messias. Quem és então? Aí isso foi ontem. Hoje, novamente, João estava com alguns dos seus discípulos, e aí vê Jesus passando, eis o Cordeiro de Deus. Sempre aponta para Jesus. Olhe para aquela pessoa do seu lado assim, ó, e coloca, né, o dedo no rosto dela. Coloca assim, a expressão é o dedo no nariz. Coloca assim o dedo, né? Coloca assim o dedo, né? O dedo. Então, como que chamando a atenção? Eu quero chamar a atenção para esse ano para você. A partir de hoje, diga assim: a partir de hoje, não mais siga caminhos estranhos, outras propostas de vida, o pecado. Mas a partir de hoje, eu estou colocando o meu dedo no seu nariz, diga: a partir de hoje você vai fazer como João Batista. Agora aponte para Jesus o teu dedo. É ali que você tem que seguir, é Jesus que você tem que seguir, né? Amém? Amém, igreja? É para Jesus que você tem que seguir, né? Foi isso que João fez. A nossa missão aqui, minha gente, é apontar para Jesus. Por que nós estamos aqui? Por que nós nascemos? Por que nós existimos? Por que Deus, ninguém nasceu sem o consentimento de Deus, ninguém. O que a gente faz na nossa vida é outra coisa, que rumo que a gente dá à nossa vida é outra coisa. Se a gente está apontando para seguindo outras coisas e deixando de seguir Jesus, é outro problema da nossa vida, e sobre isso a gente vai ter que responder as consequências de nossas escolhas. Mas nós estamos aqui, se estamos aqui, foi por pura graça de Deus e a eleição de Deus. Deus escolheu a mim e a cada um de nós. Olha para aquela pessoa de novo, aponta o dedinho de novo. Sabe por que Deus te escolheu? Sabe por que você nasceu? Diga assim: sabe por que você nasceu? Você nasceu porque a glória de Deus é tão linda, o céu é tão lindo, o céu é tão maravilhoso, é tão grandioso, é um lugar da felicidade plena. Lá não tem morte, não tem castigo, não tem pecado. Diga para essa pessoa: o céu é maravilhoso, que Deus quer que você conheça,
que Deus quer que você more nele. Por isso que Deus nos escolheu, por isso que nós existimos, minha gente. Nós existimos para contemplar esse céu, para contemplar esse Deus. Deus, o céu deve ser uma coisa maravilhosa, e porque Deus é maravilhoso. Deve ser tão lindo, 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 que Deus fez a cada um de nós. Não, eu não vou ver isso aqui sozinho, pensando Deus. Eu não vou ver isso aqui sozinho. Eu quero que os meus filhos vejam. E é por isso que Deus escolheu você, para ver o céu, para contemplar o céu, para morar no céu. É maravilhoso, maravilhoso. Então não perca, diga para essa pessoa, então não perca a oportunidade. Diga assim, falando assim, ó, o céu tem lugar para todo mundo, inclusive para você. Agora eu não posso, diga assim, ó, agora eu também não posso deixar de dizer isso. O inferno tem lugar para todo mundo. E não queira ir para lá. Amém? Então aponte para Jesus. Aponte para Jesus. Aponte para Jesus. É para lá que eu vou, com Ele que eu vou. É com Ele que eu vou. Então João fez isso. Apontou para Jesus. Eis o Cordeiro. 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 Jesus era o primo de João, era ou não é? Jesus era o filho de Zacarias e Isabel? Primo de, aliás, João era primo de Zacarias e Isabel. Era primo de Jesus, filho de José e Maria, era ou não era? Então eles se conheciam ou não? Não se visitavam todo dia, mas se conheciam, né? Cada um com a sua missão, mas se conheciam. Então quando João vê Jesus passando, ele poderia ter dito, olha lá, ó, ô Jesus, ô eu aqui. Ele não poderia ter dito isso não? Ô Jesus, ô primo, primão, gente fina, primão, gente, meu primo, né? Meu primo. João chamou Jesus de oi amigão, oi primo, oi Jesus. Do que João chamou Jesus? Eis o Cordeiro. Podia ter chamado pelo nome, mas chamou de Cordeiro. De Cordeiro. O que é um cordeiro? Como é que eram usados os cordeiros no Antigo Testamento? Para que eles serviam? Para dar alimento, sim, mas uma outra função que eles pegavam o cordeiro para quê? Para fazer sacrifício. Sacrifício. Então quando João aponta, eis o Cordeiro, está dizendo o quê? Aquele que está passando lá é aquele que vai ser sacrificado. É aquele que vai ser sacrificado. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí João tinha seguidores. Um deles era André. De repente ele tinha 2 seguidores, e os seguidores foram atrás de Jesus, porque qual era a missão de João? Preparar os caminhos do Senhor. A missão de João, preparar, eu não sou Messias, preparar os caminhos do Senhor. Ele chegou. Então de hoje em diante ele disse para os discípulos dele, não precisam mais me seguir, vão atrás dele. Eis o Cordeiro, vão atrás dele, e vão atrás de um Cordeiro. Quem é cristão aqui? Quem é cristão aqui, levante a mão. Gente, vou perguntar, quem é cristão aqui? Dá um cutucãozinho nessa pessoa assim, ó. Gente, é 3 horas da tarde, não é hora de dormir ainda não. É 3 da tarde, não é hora de dormir. Então quem é cristão aqui, levante a mão. Baixa a mão. Quem quer seguir Jesus, levante a mão. Baixa a mão. Só que quem quer seguir Jesus tem que seguir o Cordeiro. E seguir o Cordeiro é estar disposto também a se sacrificar. Quem quer seguir o Cordeiro aqui, levante a mão. Tá. Deixa chegar uma dificuldade para ver. Deixa chegar um momento difícil para ver se você vai levantar a mão. Estou aqui, Jesus, pronto para me sacrificar por ti. Né? Viu que Deus viu? A gente filmou também, está tudo cheio de câmera. Filmamos você levantar a mão. Então quando passar uma dificuldade, chegar uma dificuldade, nada de, Jesus, vamos pensar melhor, vamos negociar. Não tem isso. Quem é cristão tem que seguir Cristo, e Cristo é o Cordeiro. Então tem que estar disposto a se sacrificar. Quem é pai e mãe sabe muito bem o que é sacrifício, né, gente? Quem é pai e mãe sabe muito bem o que é o verbo sacrificar, né? Então Jesus aponta, e um deles foi André. André foi ao encontro de Jesus.
E ele estava seguindo Jesus meio de longe, meio ressabiado, de longe, né? Tinha um outro também, não sabe o nome, um outro ali, seguindo Jesus. De repente Jesus olha para trás: a quem vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? Ah, Jesus. Essa é uma pergunta boa, não é? Pergunta para nós: o que vocês estão procurando? O que estão procurando? Quando a gente vai na igreja, a gente está procurando o quê? Só a nossa cura? A gente está procurando só as nossas coisas? Acertar os 6 números, 5 ou 6 números da Mega Sena? Resolver isso, resolver aquilo, resolver isso? André podia ter dito, quando Jesus pergunta: a quem vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? Ah, Senhor, eu estou aqui, tenho um tio doente, uma prima doente, eu tenho isso aqui, estou desempregado, estou isso aqui, estou num momento difícil do meu casamento, estou me arrependido por causa disso. Essa foi a resposta de André? Não. O que André falou? Mestre, onde moras? Onde moras? Então Jesus sabe muito bem o que, o como, o que a gente procura quando a gente vai ao encontro dele. Se a gente só vem ao encontro dele quando está precisando, quando Jesus pergunta: o que vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? A pergunta que ele está fazendo hoje, lá de cima para cá do chão: o que vocês estão procurando? Ele ou algo que eu posso fazer? Ele ou algo que ele pode fazer? Onde mora, Senhor? E foram e ficaram com... Jesus falou: vinde ver. E ficaram com ele. Foi tão marcante essa experiência, que o outro discípulo, João, certamente, marcou até a hora, ficaram até as 4 da tarde. Foi tão marcante essa experiência com Jesus, que eles recordaram até a hora que era. Tão bonito que foi. Aí o que acontece? O que acontece a partir de agora? Eles ficam com Jesus, experimentam, fazem um dia com Jesus, fazem uma experiência com Jesus, e voltam. E o que faz André? Vai correndo contar para o seu irmão. Qual é o nome do irmão de André? Qual é o nome do irmão de André? Pedro. Simão Pedro, São Pedro. Encontramos o Messias, Pedro. Aquele, o Cristo prometido no Antigo Testamento, ele está aqui, não é João, encontramos o Messias. Ah, não, sério? Vamos lá ver. E André levou Pedro para Jesus. E quando Pedro chegou perto de Jesus, Pedro, né, não era nem chamado de Pedro, Ô Simão, filho de Jonas, filho de João. Ô Simão, bem-vindo, Simão. Quero dizer uma coisa para você, Simão: de hoje em diante você não vai ser chamado, né? Jesus vai confirmar lá na frente, você não vai ser chamado mais de Simão, vai ser chamado de Kefas, que quer dizer pedra, Pedro. Olha que coisa bonita. André levou alguém para Jesus. Pasmem, alguém da sua casa, da sua família. A pergunta, olhando para Jesus: quem que você conduziu até hoje para Jesus? Você levou alguém para Jesus? Você já conduziu alguém para Jesus? Pela tua vida, pelo teu convencimento, pelo teu testemunho, por tua presença, por tua fé, você já levou alguém para Jesus? Você já apresentou alguém para Jesus? Ou o contrário também acontece: ou você já tirou alguém de Jesus, ou você tirou alguém de Jesus e conduziu para o mau caminho. Isso acontece, hein? Pela falta de testemunho, falta de fé, falta de entusiasmo. Não vai na igreja, não se confessa, está nem aí com a fé, está nem aí com os sacramentos. Confessar com o padre, onde já se viu, peço perdão para Deus diretamente. Às vezes a gente tira pessoas que já eram de Jesus. Pela nossa falta de testemunho, nós tiramos pessoas que eram de Jesus, e vamos ter que responder por isso. Vamos fazer o contrário. André levou o seu irmão para Jesus. A pergunta: quem é que você está apontando para Jesus? Alguém que passa na tua vida momentos difíceis, enfrentando problemas sérios, não só de doença, mas problemas na vida. Você já chegou assim: olha, eu tenho a solução.
eu tenho assim a raiz da solução. É Ele, é Jesus. Vamos lá no Santíssimo, vamos rezar um terço, vamos lá na missa. Talvez o que esteja acontecendo com você é você precisa se perdoar as pessoas, se reconciliar com a vida, melhorar a tua condição, estar em dia com as coisas de Deus. Talvez seja isso. Isso é apontar para Jesus, minha gente. Isso é apontar para Jesus. Isso é trazer alguém para a fé, como fez Simão, como fez André, trazendo Simão Pedro. Eis o Cordeiro de Deus. Talvez esse ano 2025 seja esse grande convite para cada um de nós, irmos ao encontro de Jesus. Irmos ao encontro de Jesus. Ah, mas já estou indo, Frei. Já vem. Às vezes a gente só vem, mas a gente só se esbarra nele. Temos que encontrar Jesus, temos que nos encontrar com Ele, proporcionar esse encontro, essa comunhão, essa intimidade, essa vida nova, essa transformação interior. Como é que eu sei que eu estou melhorando? Pela paz que eu sinto, pelos frutos bonitos que eu começo a mostrar para os outros, por ser uma pessoa nova, uma pessoa diferente, uma pessoa que se encanta com as coisas de Deus, uma pessoa que não abre mão da sua fé, uma pessoa que não abre mão dos sacramentos. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, e os sacramentos são os órgãos vitais desse corpo. E a gente não sobrevive sem um órgão vital, sem um pulmão, sem um coração, sem um rim, sem um fígado. A gente não sobrevive, né? Os sacramentos da igreja são esses órgãos vitais que nos fazem manter firmes. Então, meus amados, minhas amadas, é esse o convite que o Senhor nos faz. Olhe para Jesus, aponte para Jesus, e com a tua vida, o teu testemunho, leve alguém para Jesus. E não queira, porque acontece isso dentro de casa. Onde é que você foi? Fui à igreja. De novo? Você foi no domingo passado? Acontece isso ou não acontece? Sim ou não? Acontece. Os irmãos, parentes. Para quê? Para quê? De novo a igreja, né? Vai lá. Isso é tirar alguém de Deus. Isso é tirar alguém de Jesus. Você vai responder muito caro por isso, se você faz isso. Incentiva, traz junto, venha junto ao encontro do Senhor.